Desde os tempos mais remotos de Rokigard, todos os players que, por algum motivo, decidiram ficar na Ilha dos Iniciantes tiveram que abrir mão de muita coisa. A primeira delas, e talvez a mais importante de todas, é a de não ter uma vocação. Optando por ficar em Rokigard para sempre você vai ser um no vocation, pois a Cipsoft até hoje não reconhece Rockers como uma modalidade dentro do jogo. Outra coisa que você abre mão é a matemática dos levels e de skills. Pelo fato da ilha ter criaturas muito mais fracas do que no continente, e por você upar skills na menor velocidade possível de vocações, para sempre todos os seus números serão menores do que qualquer morador de mainland. E por último, mas não menos importante, você abre mão dos melhores itens do jogo. Itens que são comumente usados no continente principal se tornariam absurdamente poderosos na Ilha dos Iniciantes, sendo que lá não existem criaturas capazes de resistir a ataques de uma Warhammer ou de uma Sov, por exemplo. Pensando no balanceamento da ilha, a Cipsoft implementou apenas itens que não seriam poderosos demais para um iniciante ter em mãos. O set clássico de Rokigard é formado por um Legion Helmet ou um Viking Helmet, uma Chain Armor, uma Katana ou uma Mace, um Copper Shield, uma Studded Legs e uma Litter Boots. Esse set sofreu pouquíssimas alterações ao longo dos anos, e em muitos servidores será exatamente esse o set que você vai usar no seu Rocker. Mas com o passar do tempo, alguns itens mais poderosos que o set clássico surgiram em alguns servidores. Itens que teoricamente não deveriam existir na ilha, e que estavam totalmente envolvidos por mistérios. Itens como o Scale Armor do Team ou o Iron Helmet do Dark Saldria despertavam curiosidade na comunidade Rocker, que anos mais tarde descobriria que alguns dos boatos não passavam de mentiras e que outros eram frutos de bugs antigos. Essas anomalias no jogo que permitiam a vida de itens poderosos à Ilha dos Iniciantes eram bem raras, e dava para contar nos dedos os itens especiais que existiam em Rokigard. Mas em 2014, um player descobriu algo que mudaria a cara de Rokigard para sempre. Esse player acabou criando um mercado por si só dentro do Tibia, e alterou a Rokigard que conhecíamos para sempre. Uns dizem que para melhor, outros para pior. Hoje vamos falar sobre Gecko. Gecko é um rocker de Talera que é conhecido por ter sido um dos poucos players que percebeu o bug de 2014 da Adventure's Blast, e por ter feito um dos maiores contrabandos de itens bugados da história de qualquer MMO. Mas antes de falar sobre a grande descoberta de Gecko e como ele conseguiu trazer tantos itens para Rokigard, vamos voltar do começo. O nome de Gecko na vida real é Fernando, ele tem 31 anos e nasceu na Austrália. Tem cidadania espanhola e argentina, mas na maior parte da sua vida morou na Patagônia, região localizada entre o Chile e a Argentina. Em 2003, quando Fernando tinha 13 anos, foi apresentado ao Tibia pelos seus amigos do Cybercafé. A internet da Patagônia era horrível, e naquela época os jovens só conseguiam acessar a internet do Cybercafé da região. Fernando diz que lembra exatamente o dia que ele foi apresentado para o Tibia. Foi no dia 23 de setembro de 2003. Exatamente nesse dia, o Tibia tinha acabado de voltar de um período de 5 dias offline por ter sido alvo de um ataque hacker. O ataque dos hackers teve como objetivo roubar informações importantíssimas vazadas da database do Tibia, como os account numbers e as senhas de todos os jogadores da época. Nesses 5 dias que o Tibia teve offline, os amigos do Fernando não paravam de falar desse tal jogo, o Tibia. E essa história toda do hack da Cipsoft encantou o Fernando, que desde o começo já percebeu que nem a Cipsoft e nem o Tibia eram perfeitos, e que vira e mexe aparecia algum problema no jogo a ser explorado. Gecko criou seu primeiro personagem, e demorou mais ou menos um mês para conseguir sair de Rokigard. Quando ele estava em mainland no nível 40, leu uma notícia em algum lugar de que um rocker tinha pego o nível 70 na Ilha dos Iniciantes. Esse fato chocou Gecko, que já tinha achado muito difícil para ele upar nível 40 em mainland, e não conseguia nem imaginar alguém pegando nível 70, matando apenas Hotworms e Minotauros. Ficou curioso não só com os levels desses rockers, mas como todo o mistério envolvendo eles. Será que algum deles tem Spike Sword? E como será que o Sunrise tem uma casa em Abdandriel? Será que esses caras level alto em Rokigard são membros da Cipsoft? Essas eram algumas das perguntas que começavam a se formar na cabeça do pequeno Gecko. Gecko decidiu então criar um rocker em Antica, para tentar conhecer dois dos seus maiores ídolos, Master Slayer e Sunrise. Conheceu os dois e se tornou bastante amigo do Master Slayer. Juntos, os dois fariam várias aventuras em mainland.
Gecko durante os anos seguintes viveria de forma intercalada, longos períodos jogando em Mainland e longos períodos jogando em Rookguard. E em Rookguard, Gecko tentou de todas as formas desvendar a quest da Sword of Fury, apenas para falhar como todos os rockers que já tinham tentado. Gecko jurou para si mesmo que conseguiria para si uma Spike Sword em Rookguard, independente do que isso custasse a ele ou ao jogo. Perguntei ao Gecko qual foi o primeiro bug que ele descobriu no jogo, e ele disse que foram tantos ao longo dos anos que ele nem se lembra mais qual foi o primeiro. Provavelmente foi um pequeno bug de mapa ou um pequeno bug gráfico. Todos os bugs descobertos por Gecko eram reportados imediatamente à Cipsoft, empresa criadora do jogo. Mas o Gecko nunca teve nem ao menos uma resposta da empresa. Embora a Cipsoft nunca respondesse a Gecko e nem premiasse ele por estar caçando ativamente bugs dentro do jogo, essa atividade de se caçar bugs dentro do jogo logo se tornou a paixão de Gecko dentro do Tibia. E por estar jogando em Rookguard na época, ele começou a encontrar muitos bugs na ilha, principalmente em 2011, quando a Cipsoft lançou a Rookguard Quest. O lançamento da quest principal de Rookguard, que seria adorada por muitos novatos e odiada pelos rockers mais antigos, além de trazer uma pequena lore de um orc xamã que estaria aterrorizando a ilha de Rookguard, também trouxe muitos bugs. Gecko conta que encontrou inúmeros bugs na época, de missões que poderiam ser simplesmente puladas do quest log, até uma forma de se matar infinitamente o boss final da quest. Um pouco antes desse update da quest, na versão 8.2 do Tibia, quando a Island of Destiny foi criada, Gecko também encontrou muitos bugs por lá. Um deles permitia você levar um item chamado Sorcerer and Druid Staff da Island of Destiny até Mainland. A Sorcerer and Druid Staff é uma varinha mágica que permite aos chars sem invocação causar dano mágico. Com a varinha no continente, Gecko ainda faria mais um bug com ela, mas vamos falar disso mais pra frente no vídeo. Ainda na Island of Destiny, a Cipsoft em update colocou um item raríssimo na ilha, que era inobtível até então no Tibia, e que ficaria exposta na ilha, mas em um lugar inacessível. O item era a Northern Star, uma clava mega poderosa que se tornaria possível de se obter apenas em 2017, em um evento de aniversário do Tibia. A clava estava em exposição, quase que para mostrar aos novatos os poderosos itens que eles encontrariam mais pra frente no jogo, e estava separada dos players por uma parede. Mas antes desse update implementando a clava na ilha, Gecko descobriu no test server que se o char tivesse deslogado naquele spot que seria alterado, ele conseguiria pegar a lendária clava uma vez que todo update acontecesse. Por se tratar de uma atualização menor no jogo e não um major update, os chars não eram teleportados por o templo, o que permitia que o char deslogasse no spot e depois do update logasse novamente abraçado com a Northern Star. Gecko reportou esse bug inúmeras vezes à Cipsoft para tentar evitar que isso acontecesse, e foi ignorado pela empresa todas as vezes. Acabou por fim se tornando dono de um dos itens mais raros de todo o Tibia, e que levaria para Rookguard junto com vários outros itens, quando descobriria o bug que iria quebrar Rookguard para sempre. Olhando para trás e sabendo de tudo que aconteceu, é fácil achar que todas as coisas já estavam destinadas a acontecer. É fácil achar que Gecko tinha planejado minuciosamente como traria a Mainland inteira para Rookguard. Mas todo grande acontecimento começa pequeno. No test server de 2014, Gecko percebeu algo engraçado. Ao ser morto várias vezes na Island of Destiny, você conseguia voltar do nível 8 até o nível 5. Pode parecer uma descoberta idiota, mas nenhum char nível 5 podia existir no Tibia em outro lugar senão em Rookguard. E de alguma forma, lá estava Gecko, com nível 5 na Island of Destiny. Uma agitação começou a dominar o rocker, que sabia que tinha encontrado algo ali. Gecko levou o personagem a Mainland, mas para sua decepção, quando o personagem morreu, ele simplesmente foi rookado pelo processo natural do jogo, perdendo todos os seus itens e voltando ao nível 1. Gecko não desistiu e repetiu o processo inúmeras vezes, matando o personagem das mais diversas formas, para ver se acontecia algo diferente, mas o resultado era sempre o mesmo. Desanimado e cansado, Gecko com seu char nível 5 se encostou na parede do DP de Tais, refletindo se tudo aquilo valia a pena ou não, e pensando se já não era hora de desistir de toda essa ideia maluca. Algumas coisas na vida acontecem por total acaso, e algumas são destino. Se foi o destino ou um golpe de sorte, jamais saberemos. Mas o fato é que, enquanto Gecko estava pensativo na cidade de Tais, um player aleatório veio correndo e abriu o PK em Gecko, matando o personagem. Quando Gecko logou novamente no seu char, ele estava em Rookguard. Mas dessa vez,
tinha todos os itens de mainland na backpack. A Adventure's Blast, uma Blast recém-criada pela Cipsoft, que tinha como intenção original fazer com que os novatos não perdessem os itens por PKs errantes e não se desanimarem cedo demais do Tibia, acabou tendo um efeito colateral. A Blast permitiu que um nível 5 voltasse para casa com uma mochila cheia de itens lendários, contrabandeados do continente. Gecko até pensou em reportar o bug à Cipsoft, mas depois de ter sido ignorado tantas vezes pela empresa alemã, decidiu que iria aproveitar um pouco mais o bug antes disso. Com sua descoberta, Gecko montou um plano. Traria o máximo de itens possíveis dentro de um período de 48 horas pós-update e depois reportaria o bug à Cipsoft, para evitar que o resto do Tibia descobrisse também o bug. Gecko então começou a preparação para o fatídico dia do update, e começou a upar incontáveis chars nos servidores de Antica e de Forterra, para serem as mulas que trariam os itens contrabandeados até a Ilha dos Iniciantes. Pediu ajuda a alguns amigos seus dentro do jogo, que lhe deram uma quantia de aproximadamente 25kk, que ele acabou usando para comprar os mais diversos itens. Itens que mudariam para sempre a cara de Rookguard. Gecko focou nos itens que não precisavam de vocações para ser usados. Perguntei para ele quantos Demon Sets ao todo ele tinha preparado para trazer naquele momento. Gecko então, de forma bem marota, me disse que Demon Set mesmo ele não tinha trazido nenhum. Porque para ser considerado um Demon Set você precisa da Demon Legs, que ele não tinha nenhuma. Ele me disse que substituiu a Demon Legs por uma Dwarven Legs e trouxe também alguns Mastermind Shields para poder dar uma incrementada nos sets. Ao todo foram mais ou menos 5 ou 6 desses sets ultra poderosos trazidos para Rookguard, além de muitas outras armas incrivelmente poderosas, como a Sword of Valor, a Shiny Blade e a ultra rara Runned Sword, que naquela época era drop apenas do mega disputado boss, o Shuriel. E em adição aos equipamentos, Gecko também trouxe itens para domar ursos e itens que dão a roupinha do Afflicted Outfit quando usados. Inclusive foi usando esses itens que Gecko conseguiu seu lendário outfit do Afflicted em Rookguard. Depois de ter feito a festa trazendo todos esses itens no dia do lançamento do update, Gecko começou a achar que talvez ele fosse punido pela Cipsoft por ter abusado tanto do bug. Reportou então apenas o bug da Ilha do Destino, de que pessoas estavam morrendo até pegar o nível 5. A Cipsoft então, pela primeira vez na história de Gecko, agradeceu o reporte do player em apenas uma linha de texto e corrigiu o bug no dia seguinte, fazendo com que Gecko fosse para sempre um dos únicos abusadores do bug na história do Tibia. Por algum tempo, Gecko manteve os itens em segredo, mas com o tempo, conforme ele foi entendendo que a Cipsoft jamais ia punir ele começou a vender a sua coleção e começou a fazer uma fortuna. Muitos dos itens trazidos por Gecko foram dados a amigos. Alguns se perderam em deletes de contas, como a Shining Blade, e apenas alguns poucos continuaram nas mãos de Gecko. A comunidade Rookguardiana se divide quando o assunto é Gecko. Para muitos, Gecko é como se fosse um Arceus de Rookguard, o deus Pokémon que deu uma nova vida à Ilha dos Iniciantes, criando um novo tipo de comércio no Tibia e permitindo a muitos dos players que pudessem ter acesso a itens lendários, que sempre foram o sonho de todos os rockers por décadas, como a Spike Sword e a Scale Armor. Outros dizem que Gecko acabou com aquele espírito inocente de Rookguard, e que ao injetar itens mega poderosos na Ilha dos Iniciantes, destruiu com qualquer desafio que ainda restava na ilha, além de causar uma injustiça imensa com os rockers novatos. Um rocker novato usando uma katana sempre vai ser mais fraco do que um veterano usando uma Sov. E um rocker que não tem os itens de Gecko sempre vai ser mais lento do que um rocker com o mesmo level que tenha uma das boss trazida por Gecko. Comentei sobre todas as opiniões e olhares da comunidade sobre o trabalho de Gecko, e ele me disse de forma bem serena que entende muito bem os dois lados. Me diz que fica feliz por ter pessoas que até hoje se divertem usando os itens que ele trouxe, mas diz que entende totalmente as pessoas que odeiam ele, e pede desculpas. Ele sabe que o contrabando dos itens tirou muito da graça de Rookguard, mas ele diz que naquela época teria feito qualquer coisa para ter uma Spike Sword em Rookguard. E quando soube que poderia trazer outros itens também, acabou trazendo absolutamente tudo que podia na época. E sinceramente eu acho que no lugar dele, eu não conseguiria me contentar apenas também com uma Spike Sword e traria um caminhão de coisa de mainland para Rookguard, por mais que isso, em teoria, quebrasse o jogo. Perguntei ao Gecko se ele ainda acha que no futuro haverão bugs parecidos que permitirão trazer mais itens de mainland para Rookguard.
Ele me disse que com certeza sim, e que esses bugs acontecem a todo momento. Apenas faltam pessoas para reparar nesses pequenos detalhes. Fiquei muito feliz de poder conversar com o Gecko, e apesar de ter toda a entrevista por escrito que eu fiz com ele, eu não tenho exatamente onde postar. Mas na hora que eu postar em algum lugar eu vou deixar aqui o link na descrição. O Gecko, além de parecer um cara super gente fina, é alguém que pensa muito fora da caixa. E por mais que você não goste do que ele fez com a ilha de Rukigard, é impossível dizer que ele não teve um impacto gigante na Ilha dos Iniciantes. E que não mereça um lugar especial aqui, na série Lendas de Rukigard. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!